E aí você se vê numa situação que você também tem que pensar na alimentação. Não só pelo fato de ter uma amamentação bacana, e a alimentação faz parte disso, mas porque você quer voltar ao seu corpo. Muitas mulheres precisam perder peso depois do pós-parto. Então aproveitem, porque essa pauta vai ser muito legal. Quem vem hoje, mais uma vez, é a querida Alexandra Saharovski, nutricionista. Seja bem-vinda, Ale. Obrigada. Tudo mais uma vez. É bom a gente poder, né, falar juntas, porque as duas vivemos. Isso há pouco tempo, né? Não tem tanto. A sua tem quantos? Vai fazer... Tem quase 2. Ai, que bonitinho. Quase 2 anos. 2 aninhos é muito fofo, né? Porque começa a falar. Mexer em tudo, não para um minuto. Não, o nenê já com 10 meses já não tá parando. Menino, o negócio só piora, né? Só piora. Todo mundo fala. Então, não só pra quem tem o bebê assim, bem recém-nascido, mas pra você que já tem um bebezinho de 5, 6 meses, pode ser que ainda não tenha encontrado a alimentação ideal. Adequada, né? O que você diria pra gente começar? O que é muito importante nesse momento, Ale? Então, o que é muito importante, Carol? A gente começar uma gestação, né, com um peso adequado. Concordo. Tá? Facilita muito as coisas. Facilita muito as coisas, né? Então, antes de você... É lógico que muitas vezes acontece... A gente nem surpresa. sabe. Surpreende, né? Mas o que seria o ideal? É você se programar, né? Principalmente pela questão do peso. Entrar numa gravidez com peso adequado. Porque daí você fica mais tranquilo para o ganho de peso na gestação. Entendi. Entendeu? E muitas mulheres já engravidam acima do peso. Existem outras também que passam por uma situação até inusitada. Começam a ter muitos enjoos no início da gravidez e acabam perdendo peso. Perde peso. Isso acontece também. Isso acontece, né? É normal, tá? Só que só tem que tomar um pouquinho de cuidado com o quê? Para não perder muito e não ganhar muito depois disso. Recuperar esse peso perdido. Entendi. Entendeu? Quando falam que um limite considerado saudável para você ganhar na gestação são aí 12, 13 quilos, isso procede. Procede. É o máximo. Se você está com o IMC adequado, eutrófico, tá? Que é aquele de cálculo. 19,5 a 24. Entendi. IMC, tá? Se a mulher já tiver com esse IMC acima... É um ganho de 6 a 7 quilos. Que é, olha lá, tá vendo, gente? Isso também é importante. Tem que tomar muito cuidado. Não são para todas as mulheres, então, que é permitido isso até 13 quilos. E quem tem também baixo peso, ganhar até uns 15 quilos é permitido também. É permitido. Isso. Para que tenha uma gravidez saudável. Saudável. Perfeito. Aí, Ale, nesse momento, eu acho que a grande dúvida é: como ter uma alimentação adequada e ainda fazer com que esse leite seja um leite também produzido numa quantidade bacana para a criança. A alimentação interfere nisso também? Muito. O que a gente tem que ter em mente é que quando a gente, depois da gravidez, a gente não pode ter uma queda de peso muito brusca, não pode perder, porque a gente tem que pensar que a gente tem que suprir as nossas necessidades energéticas, mais o que você vai ter do leite, mais a sua formação do leite. Então você tem que ingerir aí nutrientes pensando ainda como se você estivesse grávida. Exatamente. É mais ou menos isso, né? É um pensamento parecido. Tá? Porque assim, a cada 1 litro de leite que a Nutriz ela fornece, ela gasta em média 900 calorias. Muito, né? Bastante. Se você for pensar. Então você tem que suprir essas 900 calorias. Também. Fora o que você consome, fora o que você gasta. Principalmente para as crianças que estão só no peito, que é o que a gente 6 meses, prioriza, né? 6 meses só de peito. Você conseguiu? Consegui. Os 6 meses só de peito? Sim. Eu não consegui. O João, no 2º mês, quando eu voltei a trabalhar, ele tinha 52 dias. Eu acho que também, claro, mudou um pouco a rotina, eu voltei a trabalhar, né? E aí tem toda aquela ansiedade e tudo, né? Ele veio pra cá comigo, mudou um pouquinho. Aí eu acho que o leite deu uma diminuída. E aí ele começou a ficar com fominha, chorar de fominha. Aí o pediatra falou: é fome. E aí a gente entrou com a mamadeirinha, mas eu consegui amamentar até mês passado. No final ele não largou. Ótimo. Foi ótimo, foram 9 meses. Então, mas também você não deixou de amamentar, não deixei. Isso é legal também, né? Não é porque ele foi, então, gente, pra mamadeira que você desencana o leite, né? Que você vai deixar de amamentar totalmente. Sem dúvida, é muito importante. Eu sei, aí o que eu fazia? Porque fala assim, não, mas Carol, a criança larga. Não larga, não larga. Eu queria tanto amamentar, uma vontade tão grande de amamentar, que eu colocava ele na posição, no colo, pra dar a mamadeira, a mesma posição que era a posição que ele mamava no peito, colocava o bracinho pra trás, dava sempre os 2 peitos depois da mamadeira, porque aí a criança, claro, já tá acostumada com a rotina. Eu tenho que mamar os 2 depois ou pra mamadeira? Tem aquela questão que você comentou de amamentar os 2 peitos. Então, você tem que dar até o esvaziamento total dele, porque o primeiro leite é o leite menos calórico.
O final da mamada é o mais rico em gordura. Então você tem que esvaziar uma mama para começar outra. Perfeito, entendeu? é verdade. Tem esse detalhe também, as fases do leite, né? Exatamente. E essas fases, você acredita, Lê, que a alimentação também pode influenciar? Se a mãe não estiver ingerindo uma quantidade legal de gordura, pode diminuir... de proteína, porque você gasta em média 16 gramas de proteína na amamentação, tá? Então você tem que aumentar um pouco adequar a quantidade de proteína. Perfeito. Tá? Vamos lá, a gente tem uma ideia aí de um café da manhã legal, então, para esse pós-parto? Então, na verdade, o que eu trouxe? Trouxe uma alimentação geral saudável. O que não pode faltar. O que não pode faltar. Legal. Porque a gente tem que pensar que a gente não pode entrar com dieta restritiva, todos os nutrientes e todos os alimentos têm que compor a alimentação da mamãe que está amamentando. Para não faltar cálcio, ferro, gordura, energia, proteína, enfim. Perfeito. Tá? Então vamos lá. E aquela história que falam, tem leite fraco, leite... Isso não existe. Não existe. O leite sempre vai ser um leite forte. A pessoa pode ter mais produção ou menos. Ou menos, exatamente. E a alimentação influencia nisso também. Exatamente. Tem que comer de 3 em 3 horas, Tem que comer de 3 em 3 horas. Não dá para fazer jejum. Tá? Porque também a mãe começa a passar mal, sente mal, começa a ter aquela queda da glicemia, entendeu? Se você não se alimenta de 3 em 3 horas. A gente que amamentou, a gente sabe. É verdade. Começa a dar 2 horas e meia, 3 horas. Dá um cansaço. Dá um cansaço, dá um mal-estar, dá uma irritabilidade, você fica tonta, não é verdade? Então, primeiro passo, comer de 3 em 3 horas. E aí, o que você acha que não pode faltar? Então não pode faltar nada. Não pode faltar nada. A gente tem viram que a mesa tem tudo aqui. Tem tudo, né? Divida a sua alimentação, então, por horários, porque tem tudo, não pode faltar nada. E mudar também a proteína no dia a dia também é legal. Interessante, né? De preferência as proteínas magras, nada de fritura, tá? Isso já não pode, né? Porque tá amamentando, então vou comer uma fritura, exatamente. Um doce. Isso. Aqui você trouxe um exemplo de docinho. Eu trouxe um exemplo de doce. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque é para substituir aqueles doces mais calóricos pelos menos calóricos. Por exemplo, aqui eu trouxe um quindim. Ele é super calórico, super cheio de açúcar. Então você pode fazer uma substituição, de repente, por um bolo simples ou por um bolo integral. Porque tem mãe que sente muita vontade de doce. Depois que amamenta, né? Amamenta, exatamente. Parece que tem essa necessidade. Rola alguma coisa fisiológica, será? Sim. De hormonal? Pela questão do carboidrato em si, que você também gasta muito carboidrato. Entendi. Entendeu? Aí logo vem a vontade de comer um doce. Exatamente. E aí, essa é uma opção bacana, trocar o quindim super calórico por um bolinho. Ou de repente uma sobremesa de fruta, uma compota de fruta. Tem aquelas bananinhas, goiabinhas, claro que sem açúcar, também pode ser uma substituição bacana, que não vai interferir tanto para o ganho de peso. Legal. Antes da gente falar de outros itens, eu lembrei de mais um detalhe, que é uma preocupação das mães nessa fase, o lance da cólica do nenê. A cólica do nenê. Alguns alimentos podem, de fato, interferir nisso e aumentar? Podem, aí a mãe tem que perceber, né? O que ela está consumindo que vai, na próxima mamada, o bebê vai ficar com cólica, entendeu? Então tem que é uma questão mais de percepção. Tá, não é para todas, então. Não são para todas. Eu, por exemplo, na minha gestação, eu comi de tudo e minha filha não teve problema de cólica, entendeu? Interessante, né? É questão de como que amamenta, se o bebê tá engolindo muito ar junto. Se tá fazendo aquela questão, sabe, do arrotar depois, que é muito importante também. Senão também pode aumentar a chance da cólica. Da cólica. Olha só, uma vez eu comi um charutinho de repolho e foi trágico. Gente do céu, eu não vou esquecer nunca mais. Você percebeu? Nossa, fico até arrepiada. Sério? Mas ele gritava. Então, tadinho. Eu não tinha me ligado, né? Aí depois fiquei pensando, falei, gente, o charutinho de repolho. Então assim, é mais ou menos o que ia te fazer mal, provavelmente... Pode ser que faça mal pro bebê, Não entendeu? comi o bendito charutinho de repolho até hoje. Agora já posso. Mas assim, isso é legal. Isso que você está falando é legal. Perceber mesmo o que pode ter atrapalhado nesse momento. Tem mãe que toma leite, por exemplo, e fica muito mal, entendeu? De cólica, de gases. Isso pode interferir no bebê também. Ele também sentir. Pode. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai colocar perguntinha na tela, hein, gente? Você bonita, @tvgazeta.com.br ou pelo Twitter, @carol_minhoto. Vamos lá, para esse prato lindo aqui, que tem tudo. Então, o que tem tudo? Principalmente a salada, tem que ter um prato colorido de salada. Muita salada. Muita salada, pela questão das fibras, das vitaminas e dos minerais. E a questão da saciedade também, porque a gente sabe que quando a gente amamenta, a gente fica com muita fome. Aumenta a fome. Fome e sede, né? Você acha que, nesse ponto, a gente tem que aumentar um pouco as calorias, assim como a gente aumentou na gravidez? Exatamente. Pouquinho. Tem que ser de cerca de 2.500 calorias. Tá. Na amamentação. Não é pra comer
Por 2. Por 2, como dizem, estou grávida, vou comer por 2. Não é verdade essa informação, entendeu? Você tem que comer uma quantidade que supra a sua necessidade, no caso que quando você estiver gestante, a sua necessidade e a do bebê. Perfeito, tá? mas... E depois, quando você está amamentando, a sua necessidade mais a produção do leite. Tá? Entendi. Tá, entendeu? Então tem que pensar nisso também, porque o que acontece, eu acho que é uma coisa até normal, veio o clique na cabeça das mulheres, depois que o neném nasce, preciso voltar ao peso, vou fazer dieta. E é exatamente o contrário. Faz aquela dieta restritiva, aquelas dietas malucas, gente, não pode. Não pode. Você tem que pensar no seu bebê nesse momento. Depois dos 6 meses, aí você pensa em fazer um exercício mais voltado para estética, uma dieta mais voltada para estética, Vamos entendeu? falar da atividade física também, que é importante. Vamos colocar uma perguntinha aí na tela que tá prontinha, vamos ver de quem que é? Olha lá. Um beijo pra Quênia, Vitória da Conquista Bahia, ô delícia, beijo pra você. Tenho um bebê de 2 meses e desde o parto não como feijão para evitar cólicas nele. O que substitui os nutrientes do feijão? Boa pergunta. E aí, Ale? O que substitui os nutrientes do feijão são outras fontes de proteína. Por exemplo, tem ferro, tem proteína, tem fibra. Então seria o quê? Grão de bico, lentilha. Ela já experimentou, de repente, introduzir esses alimentos? E aí testar para ver se não vai ter cólica. Tá. Como é isso que a gente estava conversando, né? Perceber que tipo de alimento que vai dar cólica. E outra, né, assim, às vezes a quantidade também ingerida pode influenciar. Isso. Como a gente está falando de comer de tudo, então vai ter um pouco de cada coisa no prato. É que vai ter um tantão assim de feijão, assim de arroz, não, né? Uma coisa adequada. Então, Quanto que você sugere de colheres aí, para ter uma ideia? Umas 5 colheres de sopa de feijão para 6 de arroz. Para 6 de arroz. Tá. Então mais é mais ou menos, tá? Isso, gente, para as mulheres também que estão amamentando. Amamentando, exatamente. Importante lembrar desse detalhe. Então, essa substituição das leguminosas, que é muito importante. De repente o feijão tá te fazendo mal, mas você colocar uma ervilha, um grão de bico. Tá. Né? E tem aquela questão de você deixar de molho primeiro, para liberar o enxofre, e depois você cozinhar. Que diminui bastante a questão dos gases, por causa do enxofre. Olha, então deixa bastante tempo de molho. Isso. Mesma coisa a soja. A soja, isso, também, exatamente. porque a soja também fala, a soja pode dar aí uma coliquinha. Gases, enfim. Então, deixar de molho bastante tempo, troca essa água e tal, e depois coloca pra cozinhar. Tem gente até que faz que a gente fala pra cozinhar cerca de 5 minutos, tira aquela água e cozinha novamente o restante que precisa. Olha, então testa isso, Kênia. De repente, nem vai dar a cólica no nenê, né? Exatamente. Tem alguma coisa a ver, agora me veio essa questão na cabeça, do que você vai comer nessa refeição, logo em seguida a mamada que você vai dar, já é essa alimentação, já é tão rápida assim a absorção desses nutrientes? Não tanto. Demora o tempo da digestão. Sim, sem dúvida, demora um pouquinho. A gente tem que pensar que o quê? Que é a alimentação no todo. Tá. Entendeu? Porque demora para você absorver todos esses nutrientes ou eliminar, entendeu? Então tem que pensar nisso também, gente. No horário, teve cólica tal horário. Então, peraí, não é que é a refeição tão colada. É a refeição anterior. Isso, exatamente. Você é uma nutricionista que libera adoçante nessa fase, tanto na gravidez quanto no pós-parto? Libero, sendo o stevia ou a sucralose. Tá. Sucralose tá liberada para gestante, a stevia também. Outros adoçantes, existem alguns estudos que dizem que não é indicado, não só na gestação, mas também para todo mundo. Para todo mundo. Hoje a sucralose é uma ótima opção, né? Ótima opção. É claro que daí a gente está falando dos refrigerantes também. Refrigerante também é complicado nesse período, né? Isso pode dar cólica. E muita cólica no nenê, o refrigerante. É complicado porque... além de ter muito sódio, de repente a pessoa não consome o diet ou o light, enfim, consome com açúcar. Aí você tem o ganho de peso em excesso, né? Tem que tomar cuidado também com as bebidas que você está ingerindo. O que não pode? Já é uma perguntinha dessa, Mar? Então vamos colocar na tela só para ver de quem que é e a Lê já... Então tá bom, daqui a pouco a gente coloca, então, que é parecido com isso que a gente tá falando. O que pode, então, na gravidez? O ideal é tomar água. Tá. Porque, você sabe, dá muita sede. Garrafinha sempre do lado. Isso. Cerca de uns 2 litros a 3 litros de água. Tá. Então, muita água. Gente, principalmente nesse calor. Ai, me deu até arrepio as mães que tiveram neném agora com esse calor. Nossa, que judiação, né? Tem que deixar o nenenzinho de fralda, peladinho. Coitado dos bebezinhos, Não é, coitados. Tem que deixar de fraldinha, gente, porque dá bolinha.
cabecinha soa demais, muito. dá bolinha, enfim. Então, muita água. Muita água. Tomar cuidado, porque assim, como dá sede, muitas mulheres procuram, de repente, suco, refrigerante. Suco de fruta natural é super indicado, mas não é pra você estar consumindo toda hora que você tiver sede, porque tem caloria. Ainda tem mães que adoçam com açúcar. Nossa. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, entendeu? O ideal mesmo é água. É a água. É água. Ou água de coco também. Que é ótimo, né? Ótimo. Aproveitar aquela água de coco natural, deliciosa, que é fantástica. E também tem que dar uma pensada naqueles sucos prontos que tem muito sódio, Nossa, de caixinha. Nem pensar, nem pense. Nesse momento, nem pensar. Suco pronto, suco de saquinho, enfim, não tome. Não tome. Então, gente, entendeu? Nada não é pra tomar vale nunca, mas principalmente na gestação, deixa de lado. Pior, você acha que a gente também, nesse período do pós-parto, de amamentação, a gente tem que diminuir um pouco embutidos? Você acha que é uma boa troca? Sem dúvida, por causa da gordura e da questão do sódio. O sódio, que eu trouxe até o sal para representar, o sódio, o que ele faz? Ele dá retenção hídrica, né? O que piora toda a situação, entendeu? De inchaço, enfim. Ela já está querendo perder o peso, né? desinchar. Imagina aí consumir muito sal, vai inchar. Não vai ser legal. Imagina na gravidez, eu não sei se você já viu aquelas mães que ficam com o pé super inchado, né? As pernas, tem que tomar cuidado. O sal tá muito ligado com a nesse retenção ponto. hídrica. Olha, meninas, então quem tá gravidinha aí, que tá pra ter nenê, que muita gente me escreve, ai, tô quase nascendo e tal. Principalmente nesse calor, eu posso imaginar, não é fácil. Então, assim, diminuir muito a ingestão de sal pode ajudar. Pode. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela? Olha lá, vamos ver de quem que é. Natália de São Paulo, um beijo pra você. Estou amamentando há 2 meses, não consigo ficar sem tomar refrigerante. Posso tomar refrigerante com 0 de açúcar sem culpa? Muita calma nessa hora, diga lá, Alê. Muita calma, muita calma. E aí, pode ou não pode? Porque assim, os refrigerantes não tem sucralose. Não tem, exatamente. Ou seja, ciclamato de sódio, aspartame. Não toma, não pode tomar, não é pra tomar, entendeu? E aí, se ela tomar com açúcar, também não é legal. Mas se é uma coisa que tá, um alimento que tá fazendo muita, tá deixando ela com muita vontade, tá trazendo um estresse pra ela, toma um pouquinho com açúcar. É melhor do que tomar o 0. Entendi, entendeu? Amamentando. Amamentando. Então, Natália, pensa nisso. Pelo bebê, você olha aí, faz uma força, faz uma promessa, sabe? Pelo bebê, exatamente. Aproveita o momento para fazer essa promessa que pode ser bacana. Você não trouxe aqui, mas eu me lembrei de outro detalhe. Chocolate. Tá. E aí, o chocolate também falam que nesse período ele pode não ser tão legal. Porque o chocolate ele é rico em cafeína e também muita gordura, né? Então tem que tomar cuidado com as quantidades. Tá, e ele também pode acelerar um pouquinho porque tem cafeína. Por causa da cafeína, né? Lembrando do café também, dos chás pretos, que quando você amamenta vai pro leite. Essa substância, a cafeína vai pro leite. Tá. Então o que acontece? O bebê fica mais agitado, a mãe também acaba ficando um pouquinho mais agitada, né? Então, Olha, mas a grande questão é que vai pro leite e o bebê fica super agitado. Às vezes o bebê não consegue dormir, aí você pensa que é cólica, que é dor, aí você vai ver a cafeína que você tomou, entendeu? Olha, por isso que falam que no período de amamentação e até na gravidez é muito importante controlar os chás, né? Os chás. Porque eles acabam sendo aí remedinhos também. Exatamente, tem alguns chás que são contraindicados. Chá verde não pode, né? Contraindicado pode causar aborto, enfim, é bem perigoso, né? Tem que tomar cuidado com esse negócio, tomar só um chazinho. Eu tô com cólica, enfim, toma chá. Não é bem assim, entendeu? Tá, tem que tomar cuidado, que o chá pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Você trouxe aqui queijinho. Isso. E aí? Aqui seria uma substituição dos queijos amarelos ou o leite integral, o iogurte integral para os desnatados, porque é importante o consumo adequado de cálcio. Também, né? Tá. Porque senão, se você não tem consumo adequado de cálcio, a mãe começa a disponibilizar do estoque dela. Então você tem que repor aquele cálcio. Perfeito, para a mãe não ficar sem o cálcio. Sem o cálcio. É verdade que beber mais leite pode aumentar a produção de leite? Tem nada a ver isso, né? Não. Não é isso que vai fazer aumentar a produção do leite da mãe, né? O lance de produção... A produção do leite é a quantidade de energia e dos nutrientes que você consome ali, entendeu? E claro, quando a mamada também é uma mamada muito boa, quanto mais mama, mais estimula a produção, né? Exatamente. Tem isso Quanto também. mais mamar, mais estimula a produção. Lembrando que esvazia a primeira mama, depois vai para outra. Para a segunda. Isso, porque a doutora a Alê acabou de explicar o seguinte, a primeira fase do leite só mata a sede, é um negócio assim. O que vai sustentar mesmo é a segunda gordura parte. que vem
Tá. Que é o leite mais no final da mamada, entendeu? Ah, é muito legal isso, né, gente? A natureza é muito Fisiologia inteligente, é bem né? bacana. Muito bom. Tem mais perguntinha, Má? Vamos colocar aí na tela, então, vamos ver de quem que é. Olha lá. Júlia de São Paulo, um beijo pra você. Tem um bebê com 1 ano e 6 meses. Desde o nascimento dele, estou tentando emagrecer. Descobri que meus hormônios estão muito alterados. Qual a melhor dieta? Aí o hormônio pode dar uma sabotada legal na brincadeira, então, né? Mas essa questão dos hormônios, o ideal é você conversar com o médico. Certo. Passar com o médico para saber o que está acontecendo, por que está tendo essa alteração de hormônios, né? Não sei se de repente entrar com uma medicação e depois disso a gente prescrever uma dieta, porque o hormônio é complicado. Não adianta restringir muito a alimentação. Não adianta. Não melhorar essa parte hormonal, que vira uma bola de Se bem que agora neve. ela não tá ela tá no 1 ano e 6 meses, né? Não tá mais na amamentação exclusiva, né? Mas tem que ver essa questão hormonal, sim. Procurar o médico. Tá? Pra gente depois prescrever uma dieta pra perda de peso, pra um fim mais estético. E é legal, gente, a gente até falar sobre isso, não é o nosso assunto de hoje, mas como a gente acaba, o papo, ele vai indo, e isso é importante também, já que falamos aí de hormônios, vou propor uma pauta sobre isso, porque hoje existe aquela reposição hormonal de bioidênticos, né? Mas isso tudo com médico. Com médico, não exatamente. tente repor sozinho, não tem, eu tô com isso baixo, vou comer tal coisa que me falaram que aquilo tem hormônio. Não. Né? Não faça isso. Não, faça primeiro um check-up total. Sabe, pra saber o que tá acontecendo. E aí sim começar uma dieta. Uma dieta e uma atividade física. Falou, é isso que eu ia tocar nesse assunto. A atividade física dessa mulher pós-parto. O que ela pode fazer? Então, o que é indicado? É fazer aquelas pequenas caminhadas. É lógico, com o consentimento do médico. Né? Depois que o médico liberou. Isso. Depois que o médico liberou, você pode fazer aquelas caminhadas, sair pra passear com o bebê no carrinho, que é super gostoso. É muito também, bom. Né? Tomar aquele solzinho da tarde. É uma delícia, é uma delícia. Então, e daí depois que passar essa fase e tal, procurar um orientador físico para montar um plano, né? E conversar com o médico sempre. E você acredita que... Porque o que dizem, numa boa, todos os pediatras falam isso, é que, de fato, você começa uma atividade física muito intensa nesse período, você pode diminuir a produção de leite ou o leite mudar de sabor, né? Acho que pelo radicais livres, coisa do tipo. É de diminuir a produção do leite, porque você vai ter um gasto energético alto. Vai competir com a produção. Exatamente, né? Exatamente. Então não é o mais indicado. Depois de 6 meses, que daí sim você começa a pensar em você, entendeu? Uma atividade física mais... Isso, voltada para o fim estético, né? Tá, nesse caso, então, vamos pensar bem. Olha, é legal, né? É um período que eu acho que vale a pena. São só 6 meses que você vai se dedicar ao seu bebê. Vai passar tão rápido. Passou tão rápido. Passa muito rápido. Vale a hora que tanto você vê, a pena, né, Ale? Eu acho vale também. muito a pena. Olha, amamentar é a coisa mais maravilhosa. Quando você pensa na sua alimentação, em oferecer o melhor para o seu bebê, você não fica tranquilo e com a consciência tranquila. E aí, esse lance da perda de peso, ele vai vindo. Vai vindo gradualmente, né? Exatamente. Quando tem a questão quando você amamenta, você também tem uma perda de peso gradual, né? Porque você libera a ocitocina, você diminui o tamanho do seu útero, ele vai diminuindo gradualmente. E aí isso já ajuda bastante. Aquela barriga que você achava que estava ali pra frente, ela já vai voltando para o lugar. E tem a questão também, logo depois que você tem o bebê, né? Você perde peso, porque, vamos lá dizer, 2 quilos... Sai tanta coisa ali? Sai 2 quilos e pouco do bebê. Aí tem o peso da placenta, tem sangue, tem... o líquido. Né? O líquido, exatamente. Gente, é muita coisa Você perde mesmo. bastante. Mas, assim, eu acho que a gente pode dizer mesmo que é um período lindo, vale a pena a amamentação e vale a pena priorizar tudo que a Ale trouxe. Isso aqui, tudo que tá aqui, vocês viram? Te mostrou várias vezes todos os itens aqui. Isso aqui é o que você deve comer todos os dias. Exatamente. Que a amamentação vai ser show, que você vai ficar no peso bacana, com a consciência tranquila e com saúde. Com saudável. Não é verdade? Exatamente. Que é o melhor, né, Ale? É o melhor.